Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Elizabeth e hoje nós falaremos a respeito de teoria estrutural do átomo de carbono. Então, para você, aluno de terceiro ano, de terceira série do ensino médio, preste muita atenção nessa aula, que ela é bastante importante. Vamos lá? Então, vejam, quais são os objetivos da aula? Primeira coisa que a gente tem que analisar, certo? Então, investigar o átomo de carbono, compreender os três postulados de Kekulé-Cooper, aprender os conceitos sobre hibridização do carbono e praticar os conhecimentos por meio de atividades. Então vejam, antes da gente iniciar propriamente dita a aula, nós temos alguns questionamentos para responder ao longo dessa aula. Quais são eles? O que são os postulados de Kekulé-Cooper? Então, para que eles servem? Qual é a finalidade? Por que nós estudamos? E ainda, qual a importância do elemento químico carbono para a vida dos seres vivos, né? De modo geral, inclusive a nossa. E ainda, o que vem a ser hibridização, tá bom? Esses três questionamentos nós temos que responder ao longo da aula. Vamos lá? Então, primeira coisa, se nós estamos falando a respeito da teoria estrutural do átomo de carbono, nós temos que analisar o átomo de carbono. Então, primeira coisa, ele apresenta 6 prótons no núcleo, 6 elétrons na eletrosfera e 6 nêutrons no núcleo, tá certo? Ainda, ele possui 4 elétrons na camada de valência e ele pertence à família 4A ou família 14. Então vejam, esta é a representação do átomo de carbono. O elemento químico tem por símbolo o C, número atômico 6, o nome do elemento é carbono, a sua massa atômica é aproximadamente 12, certo? Então, lembrem-se sempre disso. E ali vocês têm a família 14 ou família 4A na tabela periódica. Com relação aos postulados de Kekulé-Cooper, vejam, são 2 cientistas diferentes estudando o mesmo assunto em países diferentes. Por isso, o nome, o título do postulado foi dado em homenagem aos 2 cientistas. Tá? Por estudarem a mesma investigação, fazer a mesma investigação. E para que nós estudamos os postulados? Então, assim, a gente já responde um dos nossos questionamentos, né? Então, vejam, a finalidade dos postulados é o estudo do comportamento químico do átomo do carbono, tá? E ainda, nós temos esses postulados divididos em 3. Então, para que a gente compreenda qual é o comportamento do átomo do carbono, na natureza, nos seres vivos, no meio, nós precisamos entender esses 3 postulados. Vamos lá? Então, veja, o primeiro postulado, ele nos informa que o carbono é tetravalente. Lembram-se lá que ele pertence à família 4A ou família 14? Isso informa para nós que o carbono pode fazer 4 ligações covalentes, tá certo? E aí, de que maneira ele pode fazer essas 4 ligações? Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 ligações covalentes duplas. Então, essas são as possibilidades, tá bem? Então, esse postulado nos informa sobre a possibilidade das ligações, o número de ligação ou ligações que o carbono pode fazer. E aqui vocês têm a primeira atividade. Então, vejam, Viagra, um dos medicamentos mais conhecidos no mundo, indicado para o tratamento de disfunção erétil, tem como princípio ativo o sildenafil, tá? Na forma de citrato. Então, nesta molécula, quantas ligações ou quantas hibridizações sp2 nós temos? É com vocês. Lembre-se de contar sempre o número de ligação dupla, tá ok?
E então, conseguiram responder? Conseguiram contar o número de átomos de carbono, né, que nós temos com ligação dupla? Vamos lá? Vamos conferir? Então vejam, as ligações que nós contamos são essas apontadas pelas setas vermelhas, certo? Aqui nós temos 11 átomos de carbono com hibridização sp2, ou seja, nós temos 11 átomos de carbono na molécula de sildenafil que tem a possibilidade que fazem dupla ligação, ok? Vamos à sequência. Ainda dentro de postulados, a gente vai para o segundo, nós vimos só o primeiro. Então, o segundo postulado, ele nos informa o quê? Que as 4 ligações são iguais. Independente de como essas ligações estão dispostas dentro das moléculas, essas ligações aqui, ó, que são representadas por traços, elas têm a mesma distância, o mesmo comprimento, tá certo? E elas vibram, beleza? Funciona como uma molinha. Então, vejam, independente até mesmo de se tiver heteroátomo, quais são ou o que são heteroátomos? São átomos diferentes de carbono e hidrogênio presente nos compostos orgânicos, tá bem? O terceiro postulado nos informa que o carbono tem a possibilidade de formar encadeamento. O que vem a ser isso? Significa que o átomo de carbono ele pode ligar-se a ele mesmo infinitas vezes, tá certo? Vejam lá, procurem a respeito de estruturas chamadas de Buckminsters ou fullerenos ou também grafenos. Vocês vão ver as possibilidades de ligações, de número de átomos de carbono, tá? Eles se ligam infinitamente, né? Acima de 100 átomos, enfim, tá? E ainda aqui, eles formam encadeamento e isso dá estabilidade às moléculas. Existem outros elementos químicos que também formam cadeias, como o enxofre, silício e o fósforo. No entanto, são cadeias curtas, não tem essa possibilidade de ser infinitamente, tá? E a estabilidade química dessas cadeias são bem inferiores à estabilidade dos compostos à base de carbono, tá bem? E agora mais uma atividade, então agora é com vocês.
Olá, e então, conseguiram resolver a questão? Vamos lá, então, a resposta? Então, vamos. A correção. O enunciado nos diz assim, ó, a razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono nos informa que, lembram-se do terceiro postulado? Aqui, ó, os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias. Então, como eles têm a possibilidade de formar uma gama muito grande de compostos, né, só ligando carbono a carbono, nós temos um número muito grande e bem expressivo de substâncias. Mas veja, o carbono, ele não liga-se somente a ele. A gente tem o grupo do Chon. O que é o Chon? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o Chon nos informa o símbolo de cada um desses elementos que eu acabei de falar, tá certo? Então, unindo-se a essas espécies, o carbono também forma outros tipos de compostos, como aminoácidos, que é extremamente importante para o nosso corpo, proteínas e assim por diante, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que nós chamamos de hibridização do carbono. O que é esse termo, né? Vejam, uma palavra muito diferente, não é comum para nós. Então vejam, a hibridização, ela nada mais é do que um fenômeno que ocorre com um átomo de um determinado elemento químico, não precisa ser necessariamente o carbono, não é privilégio do átomo de carbono. Outros elementos também fazem hibridização, principalmente aquele povo do meio da tabela ali, os elementos de transição. Sabe quando tem a parte mais funda ali da tabela? Aquele grupo de elementos, eles são mestres em formar e em fazer hibridização, que aí a gente tem moléculas gigantescas, como por exemplo a hemoglobina, tá? Então veja, essa hibridização, ela permite que o elemento químico faça um número maior de ligações, tá certo? E aqui a gente inicia com a hibridização sp3, que nos dá a ligação simples dos átomos de carbono. Então, ele pode fazer 4 ligações simples. Mas, olhe, se você pegar a configuração eletrônica do carbono, 1s2, 2s2, 2p2, você vai ver que o primeiro orbital, ele tem 2 elétrons em sentidos contrários para diminuir a reação, né, diminuir a eletronegatividade. Aqui em S2, no estado normal, nós temos 2 elétrons também, e em 2p2 nós temos 1 elétron em cada orbital. Vejam o que acontece. Quando esses 2 elétrons passam por nível de energia, né, pelo que nós chamamos de excitação eletrônica, eles sobem para cá e o 2p2 ele ganha a possibilidade de mais um orbital. Então, eu tenho a possibilidade aqui de 4 ligações simples, tá ok? Então, por isso que em sp3 o carbono faz 4 ligações simples. Em sp2 ocorre algo um pouquinho diferente. A dupla ligação ocorre nesse orbital p vazio. Então, veja, quando a gente tem uma dupla ligação, a primeira é sigma, ou seja, uma ligação simples. Essa ligação simples ocorre aqui, tá? E aí vem o overlap de orbital, que a gente chama, que eles se aproximam. Então, é aonde tem a possibilidade de fazer mais uma ligação com esse orbital p vazio, formando o que nós chamamos de uma ligação dupla, tá? Que ocorre no orbital p vazio, e as 3 ligações e 2 ligações simples, tá ok? Então, essa seria a hibridização sp2. Dê mais uma estudadinha nisso, certo? Procure se informar mais, que aqui a gente conversa um pouco, mas faça uma explanação, uma busca mais precisa, tá bem? E ainda a hibridização sp. Aqui a mesma coisa, estado normal é a distribuição eletrônica do carbono. Quando ocorre a excitação eletrônica, observe que aqui, olhe, em sp, né, nesse orbital, nós temos 2 possibilidades de ligação, e aqui nós temos 2 orbitais p vazio. Então, quando a gente tem a tripla, a gente tem essa ligação do meio, é a simples, e essas 2 aqui é que ocorre nesses orbitais p, tá ok? Formando o que nós chamamos de ligação tripla, né, hibridização sp, ou também pode ocorrer isso quando eu tiver 2 ligações duplas, beleza? É meio
abstrato esse conteúdo, mas ele é muito importante e, assim, para uma professora é muito bonito, ok? Aqui a gente tem o resumo da hibridização e as ligações. Então, quando nós temos uma ligação simples, a hibridização é sp3. Quando nós temos uma ligação dupla, sp2. Quando a gente tem uma tripla ou duas duplas, nós temos sp. Guarde esse quadro para a vida. Escreva esse quadro no seu caderno. Guarde, porque você usa isso sempre, tá? E vai te ajudar muito no Enem e em vestibulares, beleza? E agora com vocês, mais uma atividade, tá certo? O átomo ou o carbono é tetravalente, afirmou Kekulé. A distribuição eletrônica do átomo de carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Para que o átomo atenda o postulado de Kekulé, ele sofre com vocês. E então, conseguiram responder a pergunta? Vamos à correção? Então vejam, a resposta correta é o que a gente chama de hibridização, que de fato ela nos informa, né? A hibridização é um fenômeno que ocorre em átomo, com átomos de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações químicas, ou seja, ele consegue ampliar o número de ligações, tá ok? Então ele efetua mais ligações a partir da hibridização. Ele aumenta o número de possibilidades, tá bem? E agora a gente tem aqui o que nós chamamos de ciclo biogeoquímico do carbono. Por que biogeoquímico? Porque nós temos dois ciclos em um, tá certo? Vejam aqui, o primeiro ciclo está aqui, ó, que é a fotossíntese, aonde as árvores capturam o CO2 da atmosfera
e liberam gás oxigênio. E aí nós temos todo o entorno, todas as outras setas mais finas, com relação à expansão, à liberação de CO2 no meio ambiente. Então, veja, nós temos os combustíveis fósseis, nós temos os micro-organismos fazendo decomposição na água, nós temos as indústrias, nós temos a nossa respiração e a respiração animal, tá? Então, são fontes de eliminação de CO2. Esse CO2 vai todo para a atmosfera e as árvores capturam, transformando em oxigênio. Só que vejam, as florestas não são os pulmões do mundo, como algumas pessoas informam. Quem produz a quantidade do oxigênio que nós precisamos são os oceanos. Então, tomem muito cuidado, que são pegadinhas de Enem, de vestibulares, tá? Então, tomem cuidado. Aqui nós temos o ciclo biogeoquímico. E qual é a importância desse ciclo? Então, vejam só, o elemento químico, o carbono, ele pode ser encontrado em vários reservatórios do planeta, né? Em rochas, águas, atmosfera e assim por diante. E ainda, e fora do planeta Terra também, tá bom? E ainda, ele pode ter ele faz parte de estruturas orgânicas. Ainda, o ciclo de carbono, ele envolve o ciclo geoquímico, o geológico e o biológico, como a gente viu. E ainda nesse ciclo, o carbono movimenta-se na atmosfera, vai da água para o ar, tá certo? Então, a gente precisa sempre correlacionar isso. E ainda, o processo de fotossíntese, respiração, decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. A ação do ser humano também aumenta a produção de CO2 e o aquecimento global está diretamente relacionado a esse ciclo, tá bem? E agora, para pensar um pouquinho na aula de hoje, tá? Ou simplesmente na nossa aula, tá? Vejam, nós temos aqui um artigo, uma reportagem que diz: estrelas pulsantes podem liberar ao espaço o elemento essencial para a vida. Então, nessa reportagem, ele fala da possibilidade da liberação de carbono pelas estrelas. Procurem também, pesquisem também, né, a respeito das estrelas de diamante. É um assunto bastante interessante, tá bem? E o que nós estudamos? O que nós vimos hoje? Nós investigamos o átomo de carbono, nós compreendemos os 3 postulados de Kekulé. Então, nós vimos para que a gente estuda os 3 postulados, né? Para entender o comportamento do carbono. Aprendemos sobre os conceitos de hibridização, que é a expansão no número de ligações. E ainda nós fizemos atividades. Até a próxima e muito obrigada!